E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta hoje para falar um pouco de energia, semana após Enem. Espero que aquelas questões tenham ajudado vocês a fazerem uma prova melhor. Eu sou o professor Monitor Albérico de Andrade, aqui do PT UFRB 2021, e aos novos alunos também sejam bem-vindos, ok? Então, vamos começar. De onde vem a energia? Eu separei um pouco do nosso tempo para eu comentar daquele, daquela estrela que é responsável por encher de energia o nosso planeta, né? Digamos assim. Porque ao acordar todas as manhãs, a gente pode ver e sentir a maior fonte de energia do planeta Terra, que é o Sol. O Sol faz a água do mar e dos rios evaporar e formar as nuvens de chuva. Ao aquecer a Terra, ajuda a formar os ventos. As plantas utilizam o Sol para crescer. O ser humano pode utilizar diretamente o Sol como fonte de energia, ou utilizar outras fontes de energia influenciadas pelo Sol. Para entender o que é energia, vamos conhecer as várias outras formas em que ela está presente na natureza e como podemos utilizá-la. Ah, falando um pouco da nossa história com a energia, né? Eu queria falar para vocês que o fogo foi a primeira forma de energia dominada pela humanidade. Com o fogo, o ser humano aprendeu a espantar animais, cozinhar alimentos e fazer ferramentas e utensílios para o uso em sua jornada pela Terra. Os primeiros utensílios feitos com o uso do fogo foram panelas e jarros de barro cozido, que facilitaram a vida do ser humano. Posteriormente, começou a utilizar o fogo para fundir metais e fazer lanças, flechas, espadas e outros instrumentos mais elaborados. Continuando um pouco a falar da história ainda, teve alguns instrumentos, né, algumas engenhocas que os seres humanos foram desenvolvendo com o passar do tempo, e a gente pode ver aqui agora. Outra forma de energia utilizada pela humanidade foi o movimento dos fluidos, como a água dos rios e o vento. Ainda existem no Brasil e em outras partes do mundo as rodas d'água e os monjolos, que utilizam a energia das águas para a trituração de grãos. Os moinhos de vento também serviram para moer grãos, como o trigo, para fazer alimentos e hoje em dia servem principalmente para bombear água para os locais mais altos. Uti- Utilizar a energia dos animais domesticados ajudou bastante também o ser humano a preparar a terra, cultivar os alimentos, transportar cargas pesadas e ainda se deslocar com a maior velocidade, né? Então, nesse slide fica bem ilustrado isso aí, tanto essas engenhocas de moer os grãos, como também a facilidade de locomoção que a gente pôde adquirir com esse trabalho, essa energia aí dos animais, certo? Prosseguindo, a gente vai falar um pouco mais do nosso dia a dia, né? Como é que a gente está utilizando essa energia nos dias de hoje? Bom, hoje convivemos com várias formas de energia que utilizamos na nossa vida diária. É, na casa de vocês, por exemplo, tem a geladeira, a televisão, as lâmpadas, a brinquedos, a pilha, né? Todos precisam de energia para funcionar. Uma pipa no ar está utilizando a energia do vento. Uma panela no fogão cozinhando alimentos está utilizando a energia do fogo. Uma criança correndo está usando a energia dos alimentos que ela ingeriu. E a televisão usa energia elétrica para que possamos assistir a nossos filmes e desenhos favoritos. Portanto, atenção no dia a dia. Tenho certeza que vocês mesmos poderiam descobrir outras formas de utilização de energia. Quando tomamos banho quente,
também usamos energia para aquecer a água, seja a eletricidade para o chuveiro elétrico ou o gás natural do aquecedor que existe em alguns prédios, né? Ou a energia do sol, também captada por painéis no telhado. Além disso, todos os carros precisam de energia para funcionar. Por exemplo, o ônibus, transporte escolar, navio, avião, todos precisam de uma forma de energia. Essa energia vem dos combustíveis. Talvez você já tenha visto um carro sendo abastecido com gasolina, com álcool, com etanol, ou com gás natural, né, nos postos de combustível. Além disso, o simples fato da gente andar de bicicleta também, a gente está tendo ali um combustível, digamos assim, né? Uma energia. Mas essa já vem dos alimentos que a gente come, né? Não sei se vocês já perceberam, mas geralmente os alimentos têm ali a tabela nutricional no fundo de cada produto e lá possui, por exemplo, a quantidade de energia que possui o alimento, né? Valor energético, que geralmente está ali em calorias. Mas esse fato de calorias a gente vai estar comentando um pouco depois. Bom, então eu queria trazer aqui para vocês a seguinte definição, né? Energia é a capacidade de um sistema de realizar trabalho. E trabalho significa deslocar, rodar, transformar. A ciência nos ensina que a energia existe em grande quantidade no universo e que ela não aumenta nem diminui, mas passa por muitas transformações. Então, a energia é muito importante, galera, para a nossa sobrevivência e conforto, claro, né? É parte da história da humanidade, que ao longo dos tempos vem aprimorando as formas de transformá-la e utilizá-la a seu favor. Mas nesses processos de transformação de energia, quase sempre causamos algum impacto ambiental, ou seja, prejudicamos a flora, a fauna ou pessoas. Produzimos resíduos, isto é lixo, né? Ou corremos o risco de esgotar um recurso natural. Por isso, nós temos a responsabilidade de cuidar para que a energia não seja mal utilizada ou desperdiçada. É, a partir de agora, a gente vai comentar um pouco das fontes de energia. E elas se separam aí basicamente em duas categorias, né? As fontes de energia renováveis e as não renováveis. É, o que é que a gente consegue então analisar das fontes de energia não renováveis? Por exemplo, as fontes de energia que pertencem a este grupo, elas são finitas ou esgotáveis. Para a maioria delas, a reposição na natureza é muito lenta, pois resulta de um processo de milhões de anos sob condições específicas de temperatura e pressão. Quanto mais usamos as fontes de energia não renováveis, menos teremos no estoque total. Claro, né? Elas não são renováveis. São exemplos de fontes não renováveis de energia. O petróleo, temos também carvão, mineral, gás natural e nuclear. Como podemos usá-las sem que o estoque acabe rapidamente? Essa é uma questão aí ambiental muito presente nas discussões de planeta, de humanidade que a gente tem tido aí nos últimos anos. Então, a gente, por exemplo, explorando racionalmente os recursos existentes, promovendo a eficiência no uso e investindo em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de fontes renováveis, como, por exemplo, a eólica, a hidrelétrica, a solar e entre outras aí, que possam substituir as não renováveis. Atualmente, grande parte de energia consumida no mundo
é proveniente de fontes não renováveis, porque as características dessas fontes são bem conhecidas. Possuem um rendimento energético elevado, ou seja, é, poucas perdas de energia no processo de transformação, preços atrativos, geram muitos empregos, e é aí que o mercado se encaixa, né? E possuem infraestrutura construída para geração e distribuição. Um exemplo disso são as usinas, os dutos, ferrovias, rodovias, né? Todo esse sistema já está favorável para esse tipo de energia não renovável. Então, prosseguindo, a, a gente pode falar que atualmente grande parte da energia consumida no mundo é proveniente das fontes não renováveis, né? E coisas que valem a pena a gente destacar é que os principais usos das fontes não renováveis são: um, na geração de eletricidade; dois, como combustível no transporte de cargas e de pessoas; e três, no aquecimento de casas. Olha só como seria interessante, por exemplo, né? Pensando em um futuro um pouco mais adiante, onde os carros não dependam eh, da gasolina e tem lá uma procedência de uma fonte não renovável, e de repente uma fonte renovável fosse atribuída para a locomoção de carros e de outros automóveis. Imagine postos de gasolina, que na verdade não seria postos de gasolina, né? Mas postos de combustíveis que basicamente fosse de energia elétrica, com vários painéis solares. Então, a gente pegando essa grande energia do sol, que é uma energia gratuita, e que é renovável, né? Pelo menos aí a gente tem uma previsão que o sol permaneça durante muito tempo desse jeito que ele está. E a gente teria aí, a partir desses painéis solares, então, energia para dar e vender, literalmente, né? Algumas fontes não renováveis de energia, como o petróleo e o carvão mineral, são responsáveis por grande parte da emissão ou liberação, né, de gases de efeito estufa na atmosfera, visto que essas fontes são combustíveis, precisam ser queimadas para gerar energia e liberam gases poluentes que impactam a saúde e o meio ambiente. Então, voltando mais para essa questão ambiental, nós temos aí, por exemplo, o aquecimento global, é, buracos na camada de ozônio com a liberação desses gases, né? Que faz com que raios solares ultravioletas de grande densidade de radiação acabe adentrando com mais facilidade, e isso faz muito mal, né, a nossa estadia aqui na Terra. Não sei se vocês já perceberam, mas nas capitais costumam ter aqueles medidores de radiação UV que está sendo emitida no dia, e geralmente a radiação está lá no vermelho. Então é um dia onde o sol ele machuca bastante, né? E esses raios solares ultravioletas, por não possuir, na verdade, ter esses buracos na camada de ozônio, passam, acabam passando com muito mais facilidade, tá? Então, as fontes de energia não renováveis, elas são legais, são interessantes, mas a gente precisa de muita consciência para poder utilizá-las e não esgotar de uma forma que impacte demais aí o meio ambiente, né? Prosseguindo para falar um pouco de fontes de energia renováveis, eu queria mostrar essa frase de Lao Tse para vocês. Rico é aquele que sabe ter o suficiente, né? Então, para falar um pouco mais das fontes renováveis, eu posso falar para vocês que esse tipo de fonte pertence ao grupo que são consideradas inesgotáveis, pois suas quantidades se renovam constantemente ao serem usadas. São exemplos de fontes renováveis: hídrica, energia da água dos rios; solar, energia do sol;
eólica, energia do vento, a biomassa, que é a energia da matéria orgânica, que é uma das tendências aí, é a biomassa, né? Uma energia muito bacana de ser utilizada. A geotérmica, energia do interior da Terra. Oceânica, energia das marés e das ondas. E hidrogênio, energia química da molécula de hidrogênio. Algumas dessas fontes apresentam variação na geração de energia elétrica ao longo do dia ou do ano, como é o caso da eólica, que não é usada quando não há ventos e a energia solar à noite. É, no caso da fonte hídrica, podem ocorrer estiagens, né? Então essas fontes aí também dependem muito da natureza, né? Porque, por exemplo, não é em qualquer lugar que a energia eólica vai funcionar muito bem. Por exemplo, é, em Jiquié, uma cidade aqui da Bahia, ela possui muitos morros em volta da cidade que dificulta a entrada de ventos na cidade, né? Então, não seria indicado para aquela região. Já em outro caso, em uma cidade, por exemplo, que fique muito nublado, que tenha muitas nuvens ao decorrer do ano, a energia solar não seria interessante. E também não é em todos lugares que a energia de fonte hídrica pode funcionar por conta da estiagem, né? Então, aqui eh, na nossa região, a gente sabe que tem rios que acabam tendo aí acabam sofrendo com a quantidade de chuva, né? Ou seja, as estiagens podem ser muito problemáticas. As fontes renováveis de energia são consideradas limpas, pois emitem menos gases de efeito estufa que as fontes fósseis e por isso estão conseguindo uma boa ascensão no mercado brasileiro, assim também como no mercado mundial. Então, galera, o que a gente tem aqui sobre esse tema é muito interessante, é um tema muito abrangente, tá bom? A gente vai falar, claro, que um pouco mais de energia nas próximas aulas que vão ser gravadas aqui no canal do YouTube do UPT. E, inicialmente, eu queria que vocês enxergassem a física como foi colocado aqui. A gente falou um pouco sobre o trabalho, sobre energia, sem necessariamente utilizar de uma expressão matemática. A física ela está presente no nosso dia a dia, a gente consegue perceber isso. Então, aqui foi uma introdução, claro, que para chegar nesse ponto onde a álgebra ela vai ser importante para a gente poder tirar aí alguns cálculos. Então, nas próximas aulas, a gente vai adentrar um pouco mais nos tipos de energia eh, renováveis e não renováveis, né? Falar um pouco mais sobre sobre uma hidrelétrica, sobre uma termoelétrica, sobre também o petróleo em si, e também falar um pouco sobre o rendimento das coisas, né? O rendimento é uma coisa muito importante para a gente. Claro que essa palavra já vem com um significado interessante para a gente, né? O rendimento. É algo que a gente quer que seja cada vez melhor, que tenha muito rendimento. Render é bom, né? Então, eu queria agradecer a vocês pela atenção e convidar vocês a estar presente também nas próximas videoaulas aqui de física, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.